Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Carol e você é sempre muito bem-vindo aqui nesse canal, onde eu falo um pouquinho da minha rotina, algumas experiências da minha vida. E no vídeo de hoje eu decidi gravar para vocês um pouquinho da minha geladeira Brastemp. Essa geladeira já faz 5 anos que eu tenho. Eu adquiri meses depois que eu fui morar sozinha. E eu vou estar mostrando para vocês como ela tá e se compensou para mim aí depois de 5 anos de uso. Então, pessoal, como eu comentei no último vídeo que eu postei aqui no canal, e se você quiser inclusive assistir depois desse vídeo, clica aqui. Eu mostrei um pouquinho como está o meu aparelho de jantar, que eu comprei quando eu fui morar sozinha em 2020. Então, em 2020, eu saí da casa dos meus pais e na época eu não tinha nada. Vocês não têm ideia, eu não tinha cama, eu não tinha nada assim, utensílios, nem prato, nem copo, nem nada. Eu ganhei algumas coisas da minha avó na época, alguns utensílios usados, que me ajudou pra caramba. E aos pouquinhos eu fui comprando tudo que eu tenho hoje, geladeira, fogão, todos os equipamentos da casa. Mas naquela época era engraçado que eu não tinha nem a cama, né? Eu tinha um colchãozinho de solteiro quando saí da casa da minha mãe. E foi isso que eu fui construindo a vida. E graças a Deus hoje eu tenho tudo que eu tenho. Mas daí eu comentei nesse vídeo um pouquinho do meu primeiro aparelho de jantar e se eu achei que compensou ou não ter adquirido ele, né? Deixei um pouco do que eu das minhas considerações aí depois de 5 anos. E eu decidi gravar da mesma forma com a minha geladeira. Ela é uma geladeira da Brastemp. Ela foi um sonho realizado para mim, porque quando eu me mudei em fevereiro de 2020. E eu fiquei sem geladeira até julho de 2020, juntando uma grana para conseguir comprar à vista a geladeira, porque na época eu não tinha cartão de crédito, então não conseguiria parcelar, né? Então fui ajuntando para comprar a nova. E foi um sonho realizado, porque eu morava, o meu irmão, ele morava perto, e ele tinha uma geladeira pequena na época, e às vezes eu levava alguma coisinha ou outra para congelar lá, mas era uma correria. Eu não podia ter nada assim para mais de um dia em casa, mistura assim, né, a carne da refeição eu tinha que comprar no dia para fazer, então era muito corrido. Era uma loucura ficar sem geladeira. Então eu lembro que quando eu ajuntei e consegui comprar à vista, na época ela saiu por 1.800 para mim. Eu comprei no site, daí eles entregaram para mim em casa, né? E nossa, vocês não têm ideia como foi um sonho realizado na época. Até hoje eu tenho muito carinho por essa geladeira. Eu tô aí com ela faz 5 anos, né? E eu tenho um enorme carinho porque ela marca uma das conquistas que eu tive depois que eu fui morar sozinha. E eu vou estar abrindo ela, mostrando um pouquinho e também a minha consideração, o que eu achei que vale a pena, o que eu acho que não vale tanto a pena e se eu compraria ela de novo ou não no dia atual. Então acompanhe esse vídeo. Se você gostar, eu peço que você deixe seu like, que vai ajudar na divulgação do canal, vai me motivar a trazer mais conteúdo aqui, mais dicas. E se inscreva se você ainda não é inscrito. Então, bora pro vídeo. Então aqui, pessoal, tá a bonita, a maravilhosa, minha companheira aí de 5 anos. E como ela foi útil, meu Deus, foi muito útil para mim. Teve uma época que eu fazia marmita para semana também e foi muito prático para mim ter uma geladeira, ter o congelador. E logo aqui na porta eu já vou mostrar algumas coisinhas para vocês. Ela tem esse regulador aqui de temperatura. Eu sempre deixo entre o mínimo e o 2, porque economiza mais energia e como eu não coloco muita coisa nela mais, então ela refrigera bem estando no mínimo ou no 2. Agora, se congela muito, ou quando você gelar mais rápido alguma coisa, o ideal é deixar no máximo, tá? E aqui ela tem esse detalhe. Eu vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês. Ela tem esse detalhe e vocês estão vendo que tá um pouco raspado aqui. É que depois que eu fui morar sozinha, eu me mudei em 2 casas. E uma das mudanças, ele deu uma esfolada aqui na geladeira.
Então, aqui tá intacto, né? Só que essa parte aqui já tá bem riscadinha. Aqui eu falei pra vocês, ó, eu sempre deixo no mínimo ou no 2. Hoje tá no segundo, né? E quando eu quero gelar muito, eu deixo no último daí. Aqui um panorama geral dela. Quando eu fui comprar a geladeira, eu escolhi pegar a branca, porque eu tinha um micro-ondas usado na época e um fogãozinho que era um branco também. E daí eu falei, vou comprar tudo branco. E o inox tem a questão que às vezes ele suja muito, né? A minha avó tem uma geladeira de inox na casa que ela é lindíssima. Só que toda vez que a gente coloca a mão para abrir a porta, ela fica tudo embaçado. Então, por essas questões também, eu decidi pegar a branca, que eu acho que é mais fácil para facilitar a limpeza. Mostrar um pouco ela de lado para vocês verem. Aqui tem uma conta fixada com um ímã de geladeira. Vocês na casa de vocês também colocam às vezes a conta que vai vencer assim? Daí às vezes eu coloco. Aqui ó, vou começar abrindo aqui o congelador. Galera, não reparem, porque eu tô gravando esse vídeo, mas tem que dar uma limpada nessa geladeira. Até, inclusive, vou aproveitar hoje para limpar. Então, ela tá assim, ó. Esse é o espaço do congelador. Eu tenho algumas coisinhas congeladas, tem forminha de gelo aqui. Esse aqui é um porta-lata ou long neck, mas eu raramente uso. Geralmente eu uso para colocar mais coisas aqui. Eu tenho um pãozinho congelado, tenho feijãozinho congelado. E esse aqui é uma gradinha que eu uso. Às vezes eu uso ela de múltiplas maneiras. Às vezes para estirar um bolo, às vezes eu uso para escorredor de copo. Tenho mais uma, depois eu mostro para vocês. E aqui é o espaço da porta, que inclusive estou precisando limpar urgentemente. Então agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como é a parte de baixo da geladeira. Então ela é assim. Aqui vocês já conseguem ter uma noção de espaço dela. Tem essa primeira parte aqui que é para frios. E ele cabe até bastante coisa nesse espaço aí. Daí aqui tem essas prateleiras e elas são bem fáceis de tirar. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Então, como deu para perceber no vídeo, elas são bem fáceis de tirar para limpar, se você tem costume, assim como eu, de tirar essas prateleiras e lavar, né? E daí você consegue também regular o tamanho que você quer. Pelo menos entre essas prateleiras aqui, você consegue colocar pelo menos uma mais para baixo ou mais para cima. Tem essa marcação. Daí você consegue regular, deixar, se você quiser, a prateleira de cima um pouco mais, né, um pouco maior, ou a prateleira de baixo um pouco maior, daí você consegue regular essas prateleiras que elas são bem fáceis de tirar. Daí aqui a gente tem a porta, tem esse aqui que é um porta-tempero. Eu quase não uso esse porta-tempero, porque eu uso bastante tempero numa gaveta externa que eu tenho. E daí tem aqui, né, esse acesso rápido. Que você consegue mover de lugar, é bem bacana. É aqui onde eu coloco as garrafas. A geladeira também veio com esses porta-ovos. Daí você pode escolher onde você coloca, eu deixo aqui. Geralmente que eu uso, né, coloco aqui. Daí aqui embaixo, pessoal, tem a caixa de colocar verduras, legumes.
Ela é um espaço bem bacana. Inclusive, tô precisando dar uma organizada, limpar. É que é fim de mês por aqui, então não fiz compra ainda. Então, preciso dar uma organizada. Mas olha, o espaço é bem amplo. E aí, o que vocês acharam? Então, pessoal, eu considero como um ponto bem positivo a facilidade de limpeza dela, tanto das prateleiras da geladeira, quanto também na parte de cima, porque ela é frost free, então ela não forma aquele gelo que algumas geladeiras mais antigas formam, sabe? Então é bem simples a limpeza dela. Esse é um ponto super positivo. Outra coisa é que ela às vezes é um pouco barulhenta. Às vezes, quando tá refrigerando assim o motor, eu sinto que ela é bem barulhenta, assim, sabe? Escuto um barulho alto. Mas na maior parte do tempo ela é o que vocês estão ouvindo aqui no vídeo. Silenciosa. Só que quando ela liga, tá refrigerando lá dentro, ela costuma ser um pouquinho barulhenta. Mas esse daí nem é um ponto negativo para mim. Pontos positivos dela. Ela é muito durável. Eu acredito que vai também da marca, né? A Brastemp para mim sempre foi uma referência de marca muito durável. Então todos os eletrodomésticos assim que eu vejo da Brastemp dura bastante. E a minha experiência com a geladeira não foi diferente. Ela tá durando bem ao longo aí de 5 anos que eu tenho utilizado ela. Ela gela muito bem as coisas. Se você colocar no máximo mesmo no congelador, gela muito que vira, fica até com gelo a parte de cima. Então, se quiser gelar uma bebida mais rápida, alguma coisa que precisa gelar assim, é bem bacana. Eu acho o design dela também muito bonito. Essa parte aqui, esse detalhe em prata, a cor branca, né? Mas eu acho o design bem bonito dela. E assim, eu acho que ela combina em qualquer cozinha. Então, ela tem a versão inox também, desse mesmo modelo, tem a versão inox. Então, ela se adapta aí com a decoração da sua casa, né? Esses são os pontos positivos para mim. Então, ela é um equipamento que dura bastante, ela gela muito bem, conserva muito bem os alimentos. E ela é bem bonita, né? Esteticamente, assim, ela é bonita para ter na casa, combina com qualquer cozinha aí. Outro ponto negativo que eu acho importante falar. É negativo, assim, para minha realidade hoje. Eu acho ela pequena já. Aqui em casa somos em dois. Só que se eu for fazer, por exemplo, uma marmitinha para congelar, ou se eu for colocar muita coisa na geladeira, muita salada, fruta picada, eu acho que ela já não comporta muito. Já teve casos de eu colocar, né, fazer uma quantidade um pouco maior para semana de frutas, de verduras, e ela deixar um pouco a desejar nessa parte, não conseguir comportar a minha demanda aqui de casa. Então eu imagino que se você que está assistindo é um casal que tem filhos, uma família um pouco maior, eu acredito que não vale a pena esse modelo aqui, porque eu sinto que ela é um pouco pequena. Se eu compraria novamente agora em 2025, provavelmente se eu tivesse começando agora, como eu fui morar sozinha antes, eu compraria sim, porque ela é uma geladeira que facilita, tipo assim, muito a vida e cabe bastante coisa assim para alguém que tá indo morar sozinho. Só que hoje a minha realidade já é um pouco diferente. Então, provavelmente eu não compraria esse modelo novamente. Compraria uma geladeira um tamanho maior. E o meu sonho também futuramente é comprar aquela geladeira que é invertido, com o congelador embaixo e a geladeira em si em cima. Então, provavelmente vai ser a próxima geladeira que eu vou comprar quando eu trocar dessa. Mas quando eu trocar, ela provavelmente vai estar muito inteira ainda, porque ela dura pra caramba essa geladeira. Então, se você está procurando uma geladeira que tenha durabilidade para você começar, eu acho que vale a pena você incluir ela nas suas pesquisas, porque eu já estou usando, né, todo esse tempo e não tive nenhum problema com ela. Um detalhe que eu acho muito válido comentar, essa geladeira ela é econômica, tá? Então esse é um outro
Ponto positivo aí para ela é classe A de economia e ela é super econômica. Nunca senti assim a energia em casa vindo muito alta. E aqui eu tenho vários cômodos, eu tenho 3 quartos, tenho uma casa no fundo também que a gente usa às vezes, né, para receber o pessoal. E a geladeira, ela nunca impactou muito na minha energia. Minha energia sempre veio baixa. Então, isso é fruto dela ter essa eficiência energética dela. Então, pessoal, para quem está procurando geladeira para comprar, eu vou deixar um link na descrição se vocês quiserem dar uma olhada nos valores. E como subiu o preço nos últimos anos, hein? Eu paguei 1.800 à vista na época. E esse modelo já subiu pra caramba, e é um modelinho que ele já é antigo, né? Porque já se lançaram muitos outros modelos depois dele. E eu fiquei chocada quando eu vi os preços atuais. Mas infelizmente todas as coisas estão subindo, né? É natural que isso vai refletir também nos eletrodomésticos. Mas eu vou deixar então o link na descrição, caso você queira dar uma comparada em preços aí. E deixo a minha recomendação, porque para mim ela super valeu a pena e ela me atende bem até hoje. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu te espero no próximo. Um abraço. Até a próxima.